A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o espólio do Olavo de Carvalho, ele que já foi de arrasto em 2022, pague R$ 25 mil de indenização por danos morais ao ex-deputado federal Jean Willis por publicação de notícia falsa, a fake news. A decisão da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça manteve o valor após rejeitar o recurso dos herdeiros do Olavo de Carvalho e inclui a correção monetária do montante. Vamos relembrar esse caso, trazer todo o contexto para você agora no plantão do Meteoro. E por incrível que pareça, a nossa categoria Olavo de Carvalho não é o Pedro Zambarda que está trazendo essa notícia hoje, é a Daiane Oliveira que está aqui com a gente no @DaianeJOliveira. Dai, tudo bem com você? Tudo bem, Lu. De fato, realmente, geralmente é o Pedro que fala do Olavo, mas na ausência dele estou aqui para afrontar as Olavetes que estão chateadas, com toda certeza, Tá todo mundo muito chateado, não tem como não. Vamos lembrar que o Olavo de Carvalho, ele foi, vamos dizer, um dos precursores das fake news no Brasil. E ele fazia muito bem isso, utilizando as suas redes sociais e suas aulas, para disseminar informações que eram falsas. E o Olavo de Carvalho, após a sua morte, teve aí uma derrota judicial. A viúva do Olavo é a pessoa que cuida ali do seu espólio, e esse espólio agora vai ter que ser reduzido um pouquinho, porque vai pagar a indenização para o Jean Willis. Logo, o Jean Willis, que a galera do Olavo de Carvalho odeia tanto, Vou te pedir, Lu, por favor, para trazer a matéria que fala sobre essa derrota aí judicial do Olavo pós-morte. Vamos lá. Aqui. Condenou o espólio de Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, a indenizar o ex-deputado federal Jean Willis em R$ 25 mil por divulgar fake news que o ligavam a Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro. Também foi negado um recurso contra a indenização, fixando o valor em R$ 25 mil, que será corrigido monetariamente. O espólio é administrado pela viúva de Olavo de Carvalho, que morreu há 3 anos. Segundo o ex-deputado, Olavo fez publicações em 2020 no Facebook, reproduzindo falsas acusações do bolsonarista Luciano Mergulhador. Os posts alegavam que Willis teria se encontrado com Adélio Bispo antes do atentado, sugerindo a existência de uma conspiração com a participação de outras pessoas no crime contra Jair Bolsonaro. Segundo o relator do recurso, é evidente que Olavo fez menção lesiva à imagem e à honra do autor, uma vez que reproduziu de forma consciente e imprudente conteúdos manifesta e comprovadamente falsos e ofensivos que lhe imputavam o cometimento de gravíssimos crimes. É a consequência dos seus atos, basicamente. Exatamente. Ô, Lúcio, eu não ia comentar isso, mas a Giovanni Araújo aqui no chat, ela trouxe uma informação que é interessante. Olavo era casado e o chat tá solteiro, gente. Desculpa, eu tinha que trazer esse comentário, mas sim, o Olavo de Carvalho tinha uma companheira. Não sei se estavam juntos até na morte. A vida pessoal, sexual do Olavo realmente não é um assunto que me interesse. Mas quem cuida do espólio dele é a Roxane de Carvalho, que é a mãe de 2 filhos do Olavo, a Leila e Pedro. E ela cuida ali, todo o inventário do escritor, do criador de fake news. Tem algumas disputas aí judiciais, por quê? Porque no processo do inventário tem uma disputa dos filhos de Olavo, da Leila Pedro, com a Heloísa. E a Heloísa foi exclusa, foi excluída do testamento do Olavo, todo mundo lembra. E a Heloísa é aquela filha que é a ovelhinha negra da família, eu odeio esse termo, mas como é chamada, a pessoa que é colocada de lado na família, porque ela não é da linha bolsonarista, ela não é da linha de pensamento ultra radical, um pensamento conservador, pelo contrário. Então, ela ainda está nessa disputa aí. E o Olavo tem vários processos na justiça, dentre eles um que foi movido por Caetano Veloso, que cobra aí dele um valor de 2,9 milhões. Então, tem umas questões aí sobre a vida do Olavo de Carvalho, gente. Mas é importante que a gente entenda uma coisa, o que o Lúcio falou é maravilhoso, que é justamente isso. O
O Olavo foi aquela pessoa que passou a vida inteira plantando um conteúdo violento, um conteúdo agressivo, defendendo a extrema-direita, defendendo o Bolsonaro, fez escola para gente como Nicolas Ferreira, sabe? Então, essa pessoa, neste momento da vida, ainda que pós-morte, ser desacreditada diante, né, no judiciário, diante dos seus seguidores, é realmente importante. É até importante para a gente entender que não basta morrer. Você precisa, de fato, que a justiça precisa ser feita independente do que aconteça. Então, foi um momento importante, a família aí vai ter que pagar esse valor, que é irrisório, vamos ser sinceros, né? R$25.000 pelo que aconteceu contra o Olavo de Carvalho, contra o Jean Willis. E eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para mostrar a matéria do Jean Willis, que ele fala que ele até hoje, até pouco tempo atrás, ele ainda sofria ameaças, por favor. É um vídeo que o Jean Willis deu uma entrevista para o UOL, que é bem interessante. Principalmente nas aparições públicas. Ainda eu continuo recebendo ameaças, não com o volume de antes, que eu recebia com a frequência e o volume de antes, quando eu estava aí no Brasil, mas sim eu sigo recebendo essas ameaças difusas desses integrantes dessa seita de extrema-direita, né? E o problema agora, Fabiola, não é o problema não só agora como antes. O problema não era que eu poderia morrer da mesma forma que Marielle, ou seja, numa execução planejada. Porque eu acho que a extrema-direita ela fez uma execução para demonstrar força. Ela cometeu um grande assassinato político para demonstrar força, e foi o assassinato de Marielle Franco. Então, acho que ela não cometeria outro, né, num intervalo de tempo tão pequeno. Mas a questão é que a extrema-direita atacou a minha imagem, assassinou ou tentou assassinar a minha reputação, tornou todos os espaços que eu frequentava vulneráveis a um assassinato não planejado, ou seja, a um atentado como esses que aconteceram nas escolas, por exemplo, né? Ou seja, essas pessoas que estão movidas por esse ódio, pela mentira, pela desinformação, as pessoas que se põem a se sacrificar em nome do líder, né? Porque o que rola no caso do bolsonarismo e de outros movimentos de extrema-direita é essa subjetividade de seita, né? Então, na subjetividade de seita, o membro da seita está sempre disposto a se sacrificar em nome da causa ou em nome do líder, né? No caso desses masculinistas que se organizam nos fóruns na internet, na chamada Deep Web, que na verdade não é profunda, só não é rastreável, na verdade, eles cometem os atos para se tornarem mártires, para serem viralizados, para viralizar, para aparecerem nos jornais, e se organizam dessa forma. Então, são capazes... Isso acontece mesmo, né? Inclusive, Jean Willis, que quando deixou o país, quem assumiu a sua posição no parlamento foi Davi Miranda, né? Exatamente. Jean Willis é uma figura... Eu não gosto muito do Jean Willis politicamente, Lúcio, vou admitir para você, mas eu gosto dele como uma figura política, porque eu acho... Aí é uma questão muito pessoal. Eu acho que nem todo mundo que entende de política tem que estar envolvido na política partidária, na política, né, dentro dos parlamentos. Você pode ser muito útil, inclusive, na criação de teorias. Ele é uma pessoa que, de fato, ele mobiliza muito, ele tem um discurso excelente, ele estuda o que ele está pregando, né, ele vem da comunicação. Ele é baiano, foi para o BBB, ninguém acreditava no Jean Willis, né, ele tem uma caminhada bem interessante aí. E hoje ele é uma pessoa de fato muito respeitada, volta politicamente também para o Brasil, e tem essa vitória agora em cima do Olavo de Carvalho, que é uma vitória interessante. Eu espero que ele seja uma figura que volte para se consolidar aí como um pensador político, mas, mais uma vez, talvez outros nomes já, né, tenham ocupado o espaço que foi deixado por ele. Mas tem uma coisa, tá, Lúcia? A gente não pode finalizar esse corte sem lembrar de uma coisa. Eu vou te pedir só para colocar a matéria do Brasil 247, por favor, que a gente vai relembrar algumas mentiras do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho, gente, ele era terraplanista, então ele tinha várias teorias estranhas, dentre elas, ele afirmava que a Terra era plana. E aí, né, a matéria fala que em diversas ocasiões o Olavo de Carvalho já propagou a ideia da Terra ser plana, contrariando evidências científicas e conhecimentos básicos de geografia.
Ele também tinha teorias conspiratórias. O Carvalho já propagou diversas teorias conspiratórias, como a ideia de aquecimento global seria uma farsa criada por organizações internacionais para controlar o mundo e a existência de um suposto governo mundial. Gente, isso é tão surreal, mas é tão... as pessoas acreditam nisso. Claro, né, tem um processo aí de discurso de ódio e racismo. Olavo de Carvalho já proferiu diversas declarações de ódio preconceituosas contra diferentes grupos, como homossexuais, negros, mulheres. É claro que eles são sexistas. Informações falsas sobre história. Em diversos momentos, Carvalho já propagou informações falsas ou distorcidas sobre a história do Brasil e do mundo, como a ideia de que o Brasil teria sido um país pacífico antes da chegada dos portugueses ou a negação da existência de um holocausto. Outras questões de desinformações políticas, né? Ele sempre falava que o Brasil vivia, que o PT queria colocar um regime totalitarista, que os partidos de esquerda queriam destruir a família, os bons costumes. Peguem o Nicolas Ferreira nas redes sociais. Então, tudo que ele bebeu foi na fonte do Olavo de Carvalho, gente. É exatamente isso, que é importante a gente entender que essa galera tem fundamento, que eles têm, que é um projeto de política, toda a construção de narrativa que eles fazem, que eles não estão sozinhos e não é desassociado de algumas outras ações, sabe? Quando a gente vê uma galera levantando a bola do bebê reborn como se fosse uma coisa absurda, e a gente ouve um Olavo de Carvalho falando que precisamos resgatar a família, de que família eles estão falando? Quantas pessoas estão brincando de bebê reborn, sabe? Porque tem que ter projeto específico para bebê reborn, que a quem interessa a zorra do bebê reborn. E é interessante que a gente entenda que a extrema-direita ela está articulada de uma forma a criar um pensamento de moldar a nossa sociedade, de criticar qualquer tipo de avanço. E aí eles voltam a colocar as pessoas em determinadas caixinhas para manter o poder e o status quo. Claro, mas assim, o Olavo de Carvalho tentou manter um status quo, tá, Lúcio? Mas aí uma coisa, tá? A viúva dele, a Roxane, diz que ele não deixou muito dinheiro, que a empresa que ele deixou nasceu natimorta, que não tem dinheiro. Ele veio para o Brasil em 2021, para quem não lembra, se tratar pelo SUS, porque aí o SUS presta, né? Mas ele voltou para o Brasil depois de anos falando mal do país para se tratar pelo SUS. É importante que a gente lembre, né, as contradições dessa galera que Olavo de Carvalho tinha demais, né, Lúcio? Perfeito, perfeito. Não, e o triste é que até hoje, né? Até hoje, seus livros dão muito dinheiro, inclusive, né? Toda a família aí está dividindo, não só a família, como outras pessoas. O Pedro trouxe aqui num corte na semana passada que outras pessoas que não são da família, mas que eram próximas do Olavo de Carvalho, estão usufruindo dos direitos dos royalties dos livros, né? Até hoje, né? Até hoje ainda vende muito, que é horrível, né? Se a gente for pensar intelectualmente. Mas até eu já ouvi alguém falando, não vou me lembrar agora quem foi, tá? Mas senão eu dava o crédito certinho, dizendo que a extrema-direita ela nasce dentro dessas teorias, dentro desse chapéu de alumínio todo, mas eles não tinham nenhuma liderança intelectual por trás. E o Olavo de Carvalho urge dentro dessa linha como a liderança intelectual deles. Então, o filósofo Olavo de Carvalho, o estudioso Olavo de Carvalho, que a gente sabe que muito disso não tem, né? E aí acaba baseando muitas dessas teorias, acaba baseando muito dessas falas, desses posicionamentos da extrema-direita como ela é hoje, tá? Como ela é hoje. Então, se você for ver, muito da extrema-direita, como a Day falou, bebe das fontes do Olavo de Carvalho, sejam das fontes dos livros, né? Ou mesmo dessas, eu não vou falar loucuras, mas dessas informações tiradas daquele lugar, que vocês sabem de onde, né? Então, infelizmente, até hoje, se você tem muita gente que se diz olavista, o que é bizarro a pessoa se orgulhar de ser olavista, né? Mais algum ponto, Dayo? Ficamos por aqui? Ficamos por aquilo. Tá certo. Um grande abraço. Até a próxima.